Então pessoal, o Simão do canal SpaTudoP desafiou-me para uma corrente, continuar uma corrente, em que consiste em nomear, apontar 3 jogos que nos emocionaram de alguma forma. Ora bem, assim vou apontar 3 jogos, mas um deles, o jogo insere-se na situação, a situação em que a emoção ocorreu, não é? E então, bora lá. Isto é um vídeo de uma corrente e quero agradecer ao Simão por me ter nomeado uma vez mais. Então, bora lá ver as 3 situações que me emocionaram de todos os tempos. E para isso eu vou estar aqui a jogar um bocadinho de um jogo que eu adoro. Para mim é um dos mais fantásticos jogos até hoje, que é o meu favorito na 360, que é o Baja. Uma vez mais vou aqui jogar um bocadinho de outros modos diferentes de jogo que ele tem. Eu já o joguei há cerca de um ano. Fiz a prova completa do Baja 1000, naqueles 9 etapas. E então vou estar aqui a jogar um bocadinho do Baja enquanto conversamos. Então, até já! Ora então, vamos aqui ligar o comando. Estava desligado. Bora aqui então iniciar o Baja Edge of Control enquanto falamos sobre as tais 3 situações, 3 jogos que me emocionaram desde que comecei a jogar, desde que me meti nesta cena toda. Bora lá iniciar. Eu não sei se o áudio do jogo está alto ou não. Ora bem, vamos lá então começar aqui o Baja, este jogo magnífico. Se não o têm, deveriam ter, porque isto é uma obra-prima e a crítica deu cabo dele, muito sinceramente. O jogo também não é assim muito fácil, não é? Isto tem aquele ligeiro toque de simulação que eu adoro. Ora, vamos aqui escolher uma corridinha, por exemplo, um hill climbzinho, que pode ser mesmo este. Escolher um carrinho, que pode ser eu gosto muito dos trophy trucks. Mini truck, vamos aqui com uma mini truck toda giraça. Pode ser mesmo esta, que tem muito bom aspecto. Bora lá, vamos com este single player, tal, all classes full km/h, obviamente. Então, para começar a conversa, em terceiro lugar, ora bem, isto são 3, em terceiro lugar, ok. Que o Simão também nomeou, que é o Heavy Rain. O Heavy Rain, o jogo é muito pesado, é um bocadinho pesado, principalmente para quem tem crianças, não é? Aquele início, eu não quero spoiler nada, mas com certeza que todos vós já o jogaram, ou pelo menos deveriam ter jogado. Aquele início é terrível. Eu ainda estou muito no início do jogo, mas quero continuá-lo. Mas aquilo deixou-me com uma lágrima no canto do olho, como aquela música do Bonga. Do Bonga, já nem sei quem é a música. Mas o jogo consegue mesmo, tem esse poder, não é? Mas uma vez mais, acho que quem tem crianças sente mais fortemente o Heavy Rain do que quem ainda não é pai ou mãe.
acho que todos deveriam jogá-lo, mas para aqueles mais sensíveis, pais e mães mais sensíveis, nós ficamos a pensar duas vezes, ter sempre a nossa criança debaixo do olho, porque é que tudo aquilo pode acontecer, não é? E pronto, aqui viu em primeiro lugar, estamos aqui a fazer um Hill Climb, como podem ver. Eu adoro este jogo e como já mencionei num outro vídeo, no vídeo do Room Tour, eu mencionei este jogo porque foi um jogo que eu joguei bastante quando o meu pequenito nasceu, em 2010. E este era o jogo que eu estava sempre a jogar, com ele em cima de mim, e foram momentos fantásticos. E este jogo marcou-me por esse mesmo facto, marcou-me mesmo o meu início como pai. E então este jogo para mim, muitos podem não compreender porque é que eu escolho este jogo como sendo um dos melhores que já joguei até hoje, mas esse é um facto realmente que o torna num dos jogos mais fantásticos que joguei até hoje. Marcou-me bastante os meus primeiros dias, primeiros meses, primeiro ano. Foi a partir daí que eu passei a jogar este jogo praticamente a toda a hora. E então, quando estava na licença de paternidade, eu estava sempre a jogar isto. Ora bem, continuando a conversa, e agora vamos aqui escolher outra corridinha. Continuando a conversa, vou agora passar a nomear outro jogo que me marcou. Sim, emocionalmente fiquei triste com a decisão final. Vamos aqui escolher uma corrida primeiro. Uma Rally Race. Rally Race é uma espécie de etapa de uma baja, mas mais curta, ao estilo rally, do ponto A ao ponto B. E vamos aqui escolher o Sky Ranch Rally, que é fixe. Vamos aqui escolher um Trophy Truck, os mais potentes. Pode ser este maravilhoso Fabtech Truck Cosmetic Full Vehicle Damage, Competitive All Classes, Staged Non-Stop, ok, non-stop, siga. Bora lá, então, o outro jogo que me emocionou, ou que me entristeceu bastante com a decisão final que os gajos tomaram, foi o Fuel, poça. O Fuel, e a corrida já começou e eu ainda estou. Ora bem, vamos lá começar a arrancar. O Fuel, eu já fiz, eu estava a olhar para o ecrã errado, pois já estou a perceber. Eu fiz uma review, uma espécie de review ao jogo, foi um dos primeiros vídeos que eu lancei no canal, há 2 anos. O Fuel não era para ser Fuel, era para ser Grand Raid Off-Road, que era um massive online free roaming racing game, que ia ser uma cena brutal, bem ao estilo Dakar, que eu adoro. Para mim é a melhor prova de todo terreno de esportes motorizados. O Dakar para mim é tudo. Desde os anos 80 que eu sigo o Dakar, naquela altura a forma possível que existia, que eram uns resumos da tanga que a RTP fazia, e depois mais tarde com as parabólicas, com a febre das parabólicas, o pessoal assistia às provas do Dakar através do Eurosport, que naquela altura já existia no satélite, não é? E então o Grand Raid Off-Road era para ser uma coisa brutal, ao estilo Dakar, com motas e carros e caminhões. E depois o estúdio francês que criou o jogo, a Sobo Studios, o estúdio francês, como sabem, o Dakar tem origem francesa, não é? Então os franceses sempre foram um bocado fanáticos pelo desporto automóvel e por todo o terreno, e pelo Dakar principalmente.
que a prova partia 99% das vezes partia de França, de Paris, aí ia por aí fora até Dakar, no Senegal. E então esse estúdio francês precisava de alguém que publicasse o jogo, não é? E então esse alguém, quem foi? A Codemasters, que estava também prestes a lançar o primeiro Dirt, o primeiro Colin McRae Dirt, o primeiro jogo da série Dirt. E os gajos chegaram ao pé da Asobo: nós publicamos o vosso jogo, mas tem que fazer alterações ao jogo. Pois então a Codemasters estava a saber picada, não é? Porque o jogo estava a ficar com um aspecto fabuloso e iria com certeza competir com o Dirt que estava para sair, não é? Principalmente na parte do off-road, que, como sabem, o primeiro Dirt tem uma componente off-road muito grande, com caminhões e tudo. E os gajos sentiram-se um bocado com os tomates apertados, não é? Como se costuma dizer. E então chegaram-se ao pé da Asobo e disseram: nós publicamos o vosso jogo, mas tem que fazer as alterações todas e tal. E pronto, e acabaram por transformar aquilo no Fuel, que não deixa de ser bom. Mas eu fiquei super triste com a decisão, porque a Asobo precisava do dinheirito, não é? E precisava terminar o jogo e precisava que alguém, digamos, famoso, publicitasse o jogo e publicasse o jogo e metesse o jogo cá fora. Este era o maior projeto da Asobo até então. Isso realmente aconteceu pelas mãos da Codemasters. Mas a ideia inicial, que era a ideia fantástica de um jogo ao estilo Dakar, com grandes etapas de horas, de 3 horas ou mais, do ponto A ao ponto B, e veio a Codemasters e estragou o esquema todo, e eu fiquei completamente devastado, porque eu estava mesmo em pulgas para jogar o Grand Raid Off-Road. Pronto, segundo lugar para o Fuel. Não deixa de ser um bom jogo, mas a ideia inicial era bem melhor, no meu ver, no meu gosto pessoal, né? Vocês sabem que eu adoro racing games e adoro jogos baseados em... Eu tenho um pneu furado, deixa-me cá. Vocês sabem que eu adoro racing games e principalmente off-road racing games. Pronto, segundo lugar para o Fuel Grand Raid Off-Road. E o primeiro lugar, eu vou colocar um jogo do Spectrum, que, como eu comentei agora neste meu último vídeo sobre os screens dos jogos. Outro pneu furado, mas isto... mas tenho que chamar o helicóptero, porque isto está mesmo mal. Já nem tenho pneus suplentes e tenho aqui o de trás todo desgraçado. Ora bem, em primeiro lugar então, vou colocar um jogo do Spectrum, que, como estava a dizer, comentei no meu último vídeo que lancei hoje, sobre os screens do Spectrum. Então, onde é que anda o helicóptero? Vou mostrar. É mais um racing game, o Paris-Dakar, de uma empresa espanhola, made in Spain, publicado pela Ziggurat. E este jogo foi um dos primeiros jogos que eu comprei para o meu Spectrum 128K, apesar de não ter um modo específico para 128K. O helicóptero não é acabado. E então o Paris-Dakar foi daqueles jogos que eu comprei e queria jogar e tal, e cheguei a casa e meti-o no Spectrum. E ele não e ele não entrava, dava aquele tal erro que eu mostrei no vídeo do Air Tape Loading, do tape, como é que é? Fogo, agora esqueci. Do Tape Loading Error, dava erro a carregar o jogo sempre, constantemente, a dar erro sempre que eu tentava, e foi com esse jogo que eu resolvi meter o dedo na tecla do Enter, do princípio ao fim, até ele carregar 5 ou 6 minutos, ou o que é que foi. Aquilo carregava as etapas uma de cada vez,
Vamos aqui fazer um free ride. Um free ridezito, por exemplo. Pode ser aqui. Com o quê? Pode ser com as choppers. E então o jogo estava sempre constantemente a dar erro a entrar. Eu resolvi carregar no Enter, pôr lá o dedo no Enter do princípio ao fim, e o jogo entrou. E foi uma emoção fantástica, porque eu queria jogar aquilo. Epá, estava desesperado para jogar o jogo. Eu já tinha visto umas imagens do jogo, mesmo da versão Spectrum, e aquilo parecia-me brutal. Isto em 1988, por aí, 1988. Um jogo do Paris-Dakar com o roadbook, com as indicações para onde ir, quantos quilómetros para norte e x quilómetros para sul e x quilómetros para este, e nós tínhamos que fazer o reset ao conta quilómetros para saber exatamente onde estávamos e para saber para que lado deveríamos ir. Yeah, baby! E aquilo tudo era uma cena nunca antes vista em jogos, não é? Um jogo com roadbook, com indicações para onde seguir, e o jogo, sempre que carregávamos o jogo, a pista, o troço era aleatório. De todas as vezes que nós jogávamos, estávamos a jogar um jogo diferente, porque as indicações eram sempre diferentes. Eu tinha um caderno, um caderno de apontamentos, onde colocava página a página quantos quilómetros eu tinha que seguir para norte e quantos quilómetros tinha que seguir para sul e por aí fora. E pelo meio das etapas tinha abastecimentos de combustível, de água, para ver o estado da mecânica. O jogo era fabuloso, e eu passei dias desesperado para o poder jogar, e finalmente tive a ideia luminosa de ficar com o dedo a carregar na tecla do Enter para ver o que é que, né? Já agora, aquilo nunca me tinha entrado sem esse sistema. Até que depois, alguns jogos mais pequenos, que demoravam menos de 5 minutos a entrar, esses nunca tiveram problemas, entravam na boa. Mas jogos que demoravam mais tempo a entrar, jogos mais complexos, que demoravam 5 e mais minutos, fantástico. E então, a partir desse momento, foi espetacular a sensação de poder jogar aquele jogo que eu tanto queria jogar. Foi fantástico. Pronto, e aqui estão os 3 jogos que eu mais queria jogar e que me emocionaram de alguma forma, não é? E só tenho que agradecer ao Simão por me ter nomeado uma vez mais. E vou nomear também 2 pessoas, sendo elas o Mike do Game Chest, que eu sei que ele anda muito ocupado e não tem feito vídeos, não tem andado por aí, mas vou nomear o Mike do Game Chest, e vou nomear também o Vitor do OEG TV, que são 2 pessoas que eu tenho nomeado também e gosto de saber a opinião delas. E Simão, uma vez mais, muito obrigado e um grande abraço para todos vocês e até à próxima!